Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um livro que fala de relacionamentos. O título é Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor? Dos autores Alan e Barbara Pease. Muito bem, eu já fiz a resenha de um livro sobre esses dois autores aqui, né? O título que eu resenhei se chama Como Conquistar as Pessoas. Vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse. E o outro livro fala sobre relacionamentos sociais, como conquistar as pessoas, como ser mais simpático, como ser uma pessoa mais animada e mais comunicativa. Este livro aqui já vai falar um pouquinho sobre relacionamentos pessoais, relacionamentos amorosos. E é claro que o livro vai tentar explicar por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor, porque tem essa diferença em relação ao relacionamento amoroso e sexual por parte dos sexos. Bom, em primeiro lugar, os autores deixam bem claro aqui no livro que homens e mulheres são iguais, né? Quando a gente fala em questão de direitos civis, direitos sociais, questão de oportunidades. É claro que homens e mulheres merecem o mesmo respeito, têm a mesma capacidade de exercer a sua profissão, a sua vida em família. Não tem uma coisa que homem é melhor que mulher ou mulher é melhor que homem. A gente está em 2016, né, gente? Acho que já passou essa época de achar que homens são melhores que mulheres. Vocês nem comenta, nem entra na discussão isso daí, né? Então os autores deixam bem claro que esse livro aqui vai abordar as diferenças fisiológicas, anatômicas e hormonais entre os sexos. Não questão de quem é melhor que quem e quem é mais capaz do que quem. A gente sabe que essa questão do feminismo tem sido muito discutido ultimamente, machismo, feminismo, como são as coisas e tal. Só que é o seguinte, homens e mulheres são diferentes anatomicamente. Isso é claro, não tem como a gente negar. Se os homens e as mulheres merecem as mesmas chances e o mesmo respeito, sem a menor sombra de dúvida, é claro que a gente também tem que enxergar as diferenças que existem entre os sexos. Homens e mulheres não pensam da mesma forma, não reagem da mesma forma, não sentem da mesma forma. Por quê? Primeiro que eles têm anatomias diferentes. Isso é visível, né? A gente percebe. E também pela questão hormonal. A questão hormonal é muito diferente entre homens e mulheres. Se você pensar que uma mulher menstrua todo mês e tem uma alteração violenta no ciclo hormonal e o homem não, então você já começa a pensar, tem diferença, não tem como ser igual. E questões anatômicas que tem a ver com força bruta, por exemplo, com força física. É claro que um homem vai conseguir carregar mais peso do que eu. Eu não tenho como querer me igualar, né, a um homem no questão força física, tá? Então o livro deixa isso bem claro. A questão intelectual, tem até aqui uma pesquisa que fala que as mulheres são um pouco mais inteligentes que o homem e tal, cognitivamente, mas eu acho que é uma bobagem a gente ficar tentando ver quem é melhor, sabe? Quem é mais capaz, quem é melhor, porque tem certas habilidades específicas. Os homens vão ter umas habilidades específicas e as mulheres outras. Isso não quer dizer que uma mulher não possa fazer o serviço de um homem. Pode fazer, claro, existem mulheres que fazem brilhantemente, mas a questão é que o que é mais natural. Isso sem querer ser sexista, tá, gente? Eu acho que cada um faça o que quiser. Eu não tenho nada a ver com a vida dos outros. Se a pessoa quiser fazer coisas de outro sexo ou do seu próprio sexo, acho que esse negócio até de outro sexo tá meio ultrapassado hoje em dia, né? De falar que tem coisas de menino e de menina, sei lá, é uma discussão grande isso daí. Mas eu realmente acho que, por exemplo, a questão da força física, um cara vai conseguir levantar mais peso do que eu, não tenho o que discutir. Então, o objetivo do livro não é provocar briga entre os sexos, não é provocar uma discussão de quem é melhor ou pior, e sim fazer a gente enxergar as qualidades e limitações do nosso próprio gênero, do nosso próprio sexo e do outro também, para que a gente consiga se comunicar melhor. O objetivo do livro é fazer com que as pessoas se entendam, não com que as pessoas briguem. A igualdade entre homens e mulheres é uma questão moral ou política. A diferença essencial é uma questão científica. Então esse livro aqui vai se concentrar bastante na questão científica, inclusive vários estudos científicos foram citados. A gente vai ter aqui no final toda a bibliografia usada, então o livro é todo baseado em ciência, não é livro de achismo ou de inspiração divina, tá? Então é tudo baseado em ciência.
especialmente em estudos de biologia evolutiva, que vai descrever como o homem evoluiu e como os sexos evoluíram de maneiras diferentes. Então, por exemplo, aqui nos primeiros capítulos já vai falar a respeito da visão, como a visão é diferente, o mecanismo da visão é diferente entre homens e mulheres. Então, por exemplo, a mulher ela enxerga de uma maneira mais periférica, então ela tem uma visão mais global do ambiente. Ela entra numa sala, ela vai conseguir filmar todo mundo, quem está falando com quem está com tal roupa e tal. O homem, ele já tem uma visão mais focalizada, ele faz um foco, entendeu? Uma visão em túnel, que é chamado. Por quê? Porque lá nos primórdios, né, quando o homem era o caçador, ele tinha que focalizar a visão para conseguir caçar a presa. Enquanto a mulher cuidava da prole, né, e cuidava das questões de agricultura, ela tinha que ter uma visão mais globalizada para ver tudo o que estava acontecendo no ambiente e tomar conta daquela prole toda e de todas as questões domésticas. E é verdade mesmo, você pode ver que a mulher, quando ela vai paquerar, ela nunca vai ficar encarando um homem, né? Ela olha de maneira global e bem disfarçada. Enquanto o homem, se ele vai paquerar, ele olha daquele jeito que a gente sabe como é, né? O cara, ele fixa o olhar ali e deixa até as pessoas constrangidas. E ele nem percebe que está secando aquela mulher que ele acha interessante. Você tá vendo? A gente não tá falando de questão de melhor ou pior, quem é mais capaz e quem é menos capaz, não é, são coisas diferentes e cada um deles tem a sua função. Vai citar também, por exemplo, a intuição, né, que a gente chama de intuição feminina. Por que a mulher é mais intuitiva e tem mais facilidade de ler a linguagem corporal? Porque a mulher tem que lidar com um bebezinho, por exemplo, é um mecanismo evolutivo isso. Você tem um bebezinho, o bebezinho não fala, ele vai começar a falar com 2, 3 aninhos, né? Falar frases completas. Então, ela tem que olhar os sinais corporais para ver se aquele nenenzinho está passando mal, se ele está com fome, se ele está com cólica. E assim, poucos homens lidam diretamente com o bebezinho recém-nascido. Você percebe por que a mulher evoluiu essa intuição? A mulher ela tem mais facilidade de perceber quando tem rusgas entre as pessoas, ela tem facilidade de notar mentira, né? Se o cara tá mentindo, ou se outra mulher está mentindo, a mulher ela tem uma facilidade de notar a mentira. Isso tudo é chamado de intuição feminina. Enquanto o homem já tem uma maior facilidade com a habilidade espacial. Então o homem ele consegue se localizar melhor, ele consegue se achar melhor dentro de uma cidade, por exemplo. Ele tem um senso de direção mais apurado e ele tem também uma facilidade maior para manobrar. Por exemplo, o homem consegue fazer uma baliza com maior facilidade. Existem mulheres que conseguem fazer brilhantemente? É lógico que existem, mas a gente está pensando de uma maneira globalizada, a gente está pensando na maioria. É o que os autores falam aqui, inclusive. A gente está pensando de uma maneira estatística, o que a maioria faz, tá? Mas é lógico que existem exceções. Podem ter homens que são excelentes mães e que vão cuidar muito bem do bebezinho, e existem mulheres que podem fazer uma baliza com um caminhão de não sei quantos eixos. Esse livro aqui é muito bem humorado, tem várias piadinhas, então é uma linguagem bem acessível, uma linguagem fácil, não precisa ter medo de ler, tá? Não é nada de artigo científico assim, aquela coisa complicada. E eu gostei bastante de uma ilustração que eu vi aqui, que vai falar a respeito do cérebro masculino. Ó, vou tentar aproximar aqui para vocês verem. Então, essa ilustração mostra que o sexo é o que predomina, é o assunto predominante nos pensamentos masculinos. A gente vai ter ao longo da obra aqui várias explicações, um capítulo inteiro, explicações sobre a estrutura do cérebro, os hemisférios cerebrais, a diferença dos hemisférios, né? Quais predominam no homem e na mulher. Vai falar também sobre os hormônios, o efeito hormonal nas funções cerebrais, que claro que faz diferença, né? E a gente sabe que homens e mulheres têm hormônios diferentes, então é óbvio que o funcionamento vai ser um pouco diferente. E temos também um teste muito interessante, que é o teste de estruturação do cérebro, né? Então é uma teoria que diz que quando a mulher engravida, aquele nenezinho que está em formação, ele tem contato com hormônios, e dependendo do nível, né, de contato que ele tiver com o hormônio feminino ou masculino, ele vai desenvolver características mais femininas ou mais masculinas. Ou seja, a grosso modo eu quero dizer que uma pessoa pode ter um cérebro um pouco mais masculino ou feminino, independente do sexo.
E isso não tem nada a ver com orientação sexual. Então uma mulher ela pode ter um pensamento mais masculino e não necessariamente se sentir atraída por outras mulheres. Ela pode muito bem gostar de homens, né, e ter um pensamento mais masculino. E um homem também pode ter um pensamento mais feminino, que seria considerado mais sensível, mas gostar de mulher. Ele não necessariamente vai ser homossexual. E também explica várias questões a respeito da homossexualidade, de como esses hormônios funcionam nos homossexuais. É bastante interessante, viu? É uma coisa bem legal, até para desmitificar essa questão, né? E ver se o povo para um pouco de preconceito, porque cada um faz o que quer da própria vida. E em 2016, a gente ter preconceito ainda com negros, com homossexuais, com mulheres, com pessoas de outra religião, é realmente um atraso de vida, né? É um teste bastante interessante, ó, tem até uma tabelinha aqui, para depois você conferir se o seu cérebro é estruturado de maneira mais feminina ou mais masculina. Um capítulo muito interessante é o que fala a respeito da diferença de comunicação, a diferença na fala dos homens e das mulheres. Então, os homens são mais objetivos, né? Quando ele quer uma coisa, ele fala diretamente. Por exemplo, eu quero um café. A mulher falaria, ai, o que você acha da gente tomar um cafezinho? Ou seja, uma insinuação, né? A mulher, ela dá uma volta mesmo para falar. Claro que tem exceções, tá, gente? Estou falando aqui de maneira geral. Então vai falar que isso pode gerar muito estresse nos relacionamentos. E é bem interessante mesmo, né? O homem, ele é realmente mais objetivo, ele é um pouco mais assertivo, né? A mulher, ela costuma ser um pouco mais, como é que eu vou dizer? Mais delicada, né? Tem uma abordagem um pouco mais calma, um pouco mais sensível a respeito das situações. Tanto que uma mulher um pouco mais direta até causa estranhamento, né? As pessoas ficam, nossa, olha como ela é. Então, essas questões devem ser pensadas mesmo. E é legal você perceber isso para você conseguir se comunicar com o sexo oposto de uma maneira mais tranquila, para conseguir se entender melhor com as pessoas. E os autores sugerem, né, que você tenha mais paciência com as pessoas do sexo oposto. Então, por exemplo, se um cara vier conversar comigo, eu sou mulher, para ele prestar mais atenção na linguagem corporal, que é o que as mulheres fazem. E quando eu for me reportar a um homem, para eu tentar ser mais objetiva, para ajudar na comunicação. Isso é bem bacana porque ajuda nas nossas habilidades sociais realmente. E a gente vai ter um capítulo inteirinho dedicado ao sexo, né? Falando sobre a vida sexual, as questões sexuais, as diferenças sexuais entre homens e mulheres. Existe uma diferença bastante grande de como as mulheres interpretam o sexo e como os homens interpretam, sobre questões de excitação mesmo, a diferença, o que excita a mulher e o que excita o homem é totalmente diferente. Então eu achei bem legal porque isso leva os casais a dialogarem, né? As pessoas vão se entender melhor e vão ter uma vida sexual mais produtiva, mais satisfatória. E a gente sabe o quanto a vida sexual é importante dentro de um relacionamento, então acho que a gente tem que investir mesmo em leituras legais, em reflexões para tentar melhorar o máximo possível, para a gente ser cada vez mais feliz. E outra coisa bacana também nesse livro é que com essas questões de você perceber como o sexo oposto você não se estressa tanto e não deixa o outro estressado. Por exemplo, o meu marido, Paulo, ele não gosta muito de ir ao shopping, né? Eu adoro ir ao shopping, né? Eu sou muito fã de shopping. E ele não tem paciência de ficar rodando loja, experimentando roupa, comparando o preço de uma loja com a outra, entendeu? Ele é assim, ele vai comprar roupa pra ele experimenta ali, ainda porque eu insisto pra ele experimentar, porque senão não experimenta também, compra o mais rápido possível e vai embora. A gente que é mulher já gosta de olhar, de comparar, prova uma cor, prova outra, se bem que eu não sou de demorar muito também não, eu sou bem objetiva. Mas é lógico que é diferente, né? É um posicionamento diferente a respeito das compras. Então a gente sabe que o homem não gosta de ficar batendo perna em shopping. Então o que eu faço? Para não deixá-lo irritado, quando eu quero ir ao shopping, eu sei que eu vou demorar, que eu vou provar coisas e tal, eu falo pra ele, ó amor, eu vou sozinha, ou então eu vou com uma amiga. Porque eu sei que ele não gosta. Pra que eu vou insistir pra ele ir num passeio que ele não gosta, pra ele ficar irritado, pra ele ficar de mau humor? Não tem sentido fazer isso, entendeu? Então eu acho legal isso daí, você vê que o outro não gosta e não obrigar o outro a ir com você. Porque a pessoa não gosta de fazer aquilo. Então acho que, sabe, a gente tem que respeitar o gosto dos outros mesmo, sem criar estresse e sem criar confusão. E esse livro aqui sugere muitas técnicas e dá muitas dicas de como você lidar com essas questões pequenas para deixar o seu relacionamento cada vez melhor.
É isso aí, esse daqui é um livro que eu super indico, um livro de leitura muito fácil, muito agradável, é bem divertido e é um livro bem necessário para as pessoas que querem ter um relacionamento mais harmonioso, mais pacífico e, é claro, mais satisfatório. É isso aí, essa foi a resenha de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê o seu joinha, inscreva-se no nosso canal para não perder os próximos vídeos, compartilhe este vídeo com os seus amigos e a gente se vê em breve. Um beijo, tchau!